Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Siga para o Alvo. Aqui contamos histórias reais de quem empreende e decidiu não desistir. E hoje o nosso tema é Containers e Logística Internacional. Como reduzir custos e tornar as operações mais eficientes. E para falar sobre esse tema, eu trouxe um especialista com mais de 10 anos nessa área. Ele que é sócio da VersiBox, especialista em logística e soluções em containers. Seja muito bem-vindo, Christian Vostupal. Foi certo. Foi certo? Obrigado, Tamara. Imagina, eu que agradeço, é um prazer recebê-lo aqui, Christian. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E assim, Christian, quero já jogar a bola aí para você. Fica à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho sobre quem é você. Fica à vontade. Bom, vamos lá. Sou o Christian, sócio da VersiBox, uma empresa que vai fazer 10 anos. Nós trabalhamos desde o início com a parte de venda de container, locação. De 2 anos para cá, a gente entrou mais fundo na parte de logística, então armazenagem e transporte rodoviário. É uma empresa especializada na solução em custos, em reduzir o custo de demurra de armazenagem na logística internacional. Perfeito. E assim, Christian, vamos pensar no Christian lá do início. Então, como que foi, assim, o seu começo, até fora dessa área, né? Assim, Sim. Lá na sua infância, como que foi isso? Bom, eu brinco muito que o container veio na minha vida praticamente desde que eu nasci. Meu avô começou a trabalhar com isso, faleceu, meu pai assumiu a posição do meu avô numa empresa que nem existe mais, de container refrigerado de atmosfera controlada, e eu praticamente cresci vendo container. Na época não tinha isso tão forte que nem hoje da saúde e segurança, então eu ia com meu pai muito pequeno em muitos depósitos de container. Hoje nem poderia uma criança estar nisso, na época as coisas eram mais tranquilas. Então eu cresci nesse meio de container de logística praticamente desde uns 5, 6, 7 anos. Nossa, muito novo ali, já tendo esse contato, né? Fui picado pelo mosquito desde cedo. Que legal! E assim, então você estava sempre ali, né, com seu pai, seu avô. E aí, nesse momento, você já imaginava trabalhar com isso? Então, isso já era uma inspiração de certa forma para você? Como que foi isso, essa ideia, assim? Eu acho que desde cedo, por vivenciar isso, eu acabei gostando da parte logística. Eu tive já outras experiências como estagiário em outras empresas, mas o foco era sempre logística. Eu já estagiei em banco, não gostei tanto e acabei voltando para logística. Passei num programa de trainee de uma empresa e desde então eu estou na área logística desde sempre praticamente. Então... Mas essa inspiração, assim, essa questão de você seguir, você vê como uma inspiração mesmo da sua família ali, né? Ah, sim, veio de família mesmo. Legal. E aí você falou sobre algumas experiências profissionais, né? Então vamos pensar assim, quando você iniciou no mercado, entendi que você também já tinha ali um contato, né, com a empresa ali familiar, já fazia algumas coisas, mas como que foi o seu começo na jornada ali de trabalho? Você falou do Bradesco, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu comecei trabalhando numa empresa júnior, então desde o primeiro semestre da faculdade, na área de comercial, projetos, tudo, então desde cedo, tendo experiência na empresa júnior. Comecei a estagiar numa empresa de cimento também, aí que começou efetivamente a parte logística, então era na área logística. Depois disso eu tive uma experiência num banco, aí era o Santander na época até,
E fiquei 2 anos lá, não gostei tanto, me formei e passei num programa de trainee de uma empresa que atua com assessoria logística para armazenagem, para transporte internacional. Fiquei um tempo lá até que eu saí para abrir a Versibox. Então, estou na Versibox desde então. Então, assim, você teve essa passagem por essas empresas, e aí, quando que deu, assim, o estalo para você no sentido de, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio, o meu próprio negócio, que você identificou isso, você viu que era o seu caminho, como que foi isso? Eu acho que desde o começo da minha carreira, eu pensava em ter um negócio. Claro, quando você é jovem, está ali começando a faculdade, está participando de alguns estágios, você testa muita coisa, né? Então, pensar na área, se aprofundar, aprender um pouco de tudo, eu acho que é válido, mas desde o começo eu quis empreender, quis ter minha própria empresa, quis eu poder desenvolver, colocar a mão na massa, porque quando você é parte de uma empresa, você tem lá seus afazeres, começar do zero, você começa um pouquinho de tudo, né? Então, eu sempre tive essa vontade, desde o começo, praticamente, da faculdade. Legal. E aí, então, você falou que na sua família tinha ali, né, tem o seu pai, que também atua com você, né? Sim, ele é sócio da Ele é Versibox. sócio da Uhum. Versibox. E aí, o seu avô, que também trabalhava ali com isso, mas aí era uma área diferente? Você falou de containers, mas você citou especificamente uma Ah, não. parte. Era um container normal, só que é um container refrigerado, que existe até hoje, e na época era um container que tinha atmosfera controlada, muito focado para armazenagem e transporte de fruta. Tem esse tipo de container até hoje, é que Legal, a empresa que legal. eles trabalharam na época não existe mais, a empresa fechou já faz muitos Tá, anos. que aí Sim. fechou. E tem, assim, mais pessoas na sua família também que empreendem? Ou só, assim, vocês que fazem, assim, que tem uma empresa? Hum, Tem mais longe, assim, de influência tão direta, só a gente. Legal. Perfeito. E aí, assim, ok, então você fez aí essa transição, né? Começou a empreender e aí nasceu a Versibox. Então, fala aí pra gente, né, por favor, pra nós, pro pessoal que está assistindo, como que foi esse nascimento da Versibox? Aliás, a Versibox ela já existia, você entrou, como que foi isso? A Versibox, ela até tem uma história engraçada. Eu estava nessa empresa e um conhecido do meu pai falou, eu tenho uma empresa à venda aqui, só que ela tem uma dívida. Eu falei, tá bom, né? Vamos ver. Uma dívida pode ser bom, pode ser ruim, vamos ver o que é o problema, né? E a empresa era nos Estados Unidos, tinha um CNPJ, o equivalente ao CNPJ nos Estados Unidos. Falei, bom, vamos ver, interessante, uma empresa lá fora, eu nunca pensei em atuar dessa forma, vamos lá. Aí começamos a pesquisar tudo, eu falei, não faz sentido, não estava se pagando a dívida. Falei, e se a gente fizer do zero? Vi que abrir uma empresa nos Estados Unidos era uma coisa plausível, não é? Um bicho de 7 cabeças. E resolvemos abrir a Versibox do zero. Então, abrimos primeiro um CNPJ nos Estados Unidos para operar em mercados internacionais, venda de container internacional, e 1 ano e meio, quase 2 anos depois, a gente abriu no Brasil para operar a partir de venda de container nacional. Aí depois foram vindo os outros serviços da empresa, tanto no Brasil como no resto do mundo. Então começou lá fora e aí de lá veio pra cá. Exatamente, a gente fez o processo inverso. Normalmente as pessoas começam É, aqui e internacionalizam. A gente foi dos Estados Unidos e veio para cá. legal. E aí, assim, como que foram os primeiros anos da empresa? Como que foi esse processo ali? A gente começou exclusivamente vendendo container. A gente não tinha essa gama de produtos que a gente tem hoje. Então, o cliente pedia um container, a gente ia lá no mercado, comprava esse container e revendia ele. Até que a gente foi adquirindo uma frota, então começou a parte de locação, tanto nacional como a parte internacional, que a gente chama do one way lease, que é retira num porto e devolve no porto de destino. Então, Santos, Hamburgo, na Alemanha, por exemplo, então você aluga o container para esse trajeto, tem um período de contratação ali, em dias que é contratado, passado isso você paga uma diária, uma locação num carro, basicamente, Uhum. eu costumo comparar. E a parte de logística nacional, não, a locação nacional, que aí é o cara que quer colocar numa indústria, o container refrigerado para um frigorífico, clientes que estão com problema de demurrage, que é a multa de você não devolver o container no tempo do armador da companhia de navegação, bem alta. A gente sugere sempre o cliente devolve o container e aluga um container numa empresa como a Versibox.
onde tem um custo muito mais calculado, previsível. Então, isso entra no produto de locação doméstica. E algo que a gente começou a fazer há menos tempo, que é a parte de armazenagem. A gente viu a oportunidade de muitos clientes que tinham problema com os terminais. A gente já com relacionamento com muitos players do mercado aqui nacional, a gente fechou uma parceria onde a gente tem uma tabela extremamente negociada, muito também de acordo com o perfil da carga, porque tem cliente, eu tenho um bom relacionamento com o terminal A, só que agora eu estou com uma importação no Porto B, não tenho nada. Então a gente entrou para unir todas essas pontas para o cliente ter um fornecedor só para vários locais, tanto para importação como para exportação, e isso também entra o transporte rodoviário. Perfeito. E aí, assim, qual foi o maior desafio que você enxergou ali nesse começo, no decorrer ali da empresa, conforme vocês foram crescendo? Qual foi o maior desafio, assim, que você se deparou? O Brasil, isso é mais do que sabido, eu acho que todo mundo que começa a falar sobre empreendedorismo vai bater nessa pauta, que é um grande desafio empreender no Brasil. A parte fiscal do nosso país é extremamente complexa, justamente por isso que a gente fez o processo inverso de abrir empresa nos Estados Unidos, depois trazer para o Brasil, justamente pela facilidade. Lá você vende um container, não precisa da nacionalização, todo aquele tipo de coisa que nem tem aqui no país. Então, aqui são não só a questão do relacionamento, lá fora do país, muitas vezes, vai muito mais de confiança. Aqui, às vezes, você vê cliente brigando por pouco valor. Sim. Então, o crescimento é duro no nosso país. Sim, sim. É complicado empreender, né, Christian? Assim, a gente passa por muitos desafios, né? Eu acredito que também, assim, ok, né? Você falou aí de alguns desafios, mas, por exemplo, né, se a gente for parar para pensar também, vocês começaram num mercado muito nichado, né? Eu vejo que é algo Sim. muito desafiador, muito nichado. Por exemplo, vamos falar aí de venda, né? Como que foi para vocês conquistarem ali clientes nesse comecinho? Foi um desafio? Como que foi isso? Vocês já tinham contatos no mercado? Como que foi? Eu já tinha algum contato, o Robert, meu sócio, meu pai também já tinha alguns outros contatos, mas foi visitando feira, ligando para muito cliente, muita indicação. Você nos ajudou um grande período também com a tua verdade, empresa. né? É que a gente pegou ali, bem quando a gente começou a pandemia, né, Exatamente. Christian? Foi Bem em acho que antes da seguida. pandemia, não foi? Que começou Foi um pouquinho antes, um pouco antes. Aí já começou a pandemia, aí já tava mais difícil, Eu acho que você né? chegou na parte que a gente estava trabalhando, começando a parte de locação mais firme. Sim, Que aí foi exatamente um grande desafio, a virada de chave. Um dos problemas muito grandes do nosso país também de empreender. O crédito é muito caro aqui. A gente começou a VersiBox do zero. Eu lembro até hoje, eu indo no banco nos Estados Unidos, começando com o capital social da VersiBox em dólar, o dinheirinho para colocar no banco. Então, foi a empresa praticamente do zero, até que você vai conseguindo comprar uma frota. Sim. Hoje é muito difícil você pegar dinheiro no banco para comprar container, é muito caro. Sim. Você tem que fazer um mix ali de tudo. Então... e tem que ter também um bom relacionamento ali com o banco, né? São várias questões, né? Empreender não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente mata vários leões por dia. E aí você falou assim, Christian, você falou então, né? Deu alguns exemplos de como vocês ajudam ali os clientes, mas para quem ali não conhece a VersiBox, fala um pouquinho como que são as soluções de vocês, o que vocês oferecem hoje. Eu brinco muito, hoje fala-se, você tem que procurar para resolver a dor do seu cliente. A gente está 100% nisso, porque a gente está nas principais dores do cliente. A demurrage, que é essa multa, uma penalidade por demorar para devolver o container da companhia de navegação, e a parte de armazenagem, que é uma conta bem cara quando não está bem organizada no processo de importação e exportação. Então, são as duas frentes que a gente atua muito grande. Então, a alocação de container para acabar com a demurrage, através da alocação doméstica e a alocação internacional, o one-way lease, e a parte de armazenagem de importação e exportação. Então, a gente está
ali na veia para acabar com a dor do cliente. Então, a gente Legal. segue essa cartilha à risca. Acabe com a dor do seu cliente, literalmente. Então, Legal. a gente está praticamente nos principais produtos, os principais problemas do processo logístico internacional de Comex. E aí você até comentou que a gente se encontrou ali, né? E você falou um pouquinho que vocês tiveram uma mudança ali, né? Vocês estavam em Santos e aí agora vocês estão aqui em São Caetano, Exatamente. né? O começo foi em Santos, nosso primeiro escritório foi em Santos. Eu, por questões pessoais, já faz 3 anos, mais ou menos, eu acabei mudando para o ABC e eu tinha já esse desejo, eu estava numa sociedade com os outros amigos que acabei saindo por uma demanda de tempo e os clientes estão em São Paulo, isso não adianta. Sim, sim. Apesar da gente estar ligado ao porto, o operacional, os depósitos hoje que a gente trabalha são terceirizados, o vistoriador é terceirizado, então, você não está perto do teu container? Não, mas tem quem esteja que Sim, o container sim. sai vistoriado, sai tudo nos conformes uma empresa terceirizada por parceiros que estão ali nos ajudando. Sim. Então, nós estamos perto do Perfeito. nosso cliente. Então, foi por isso a nossa mudança para cá. Sim, sim. Aqui é onde estão, né, grandes empresas, né? Então fica até mais próximo do seu cliente, Exatamente. né? Muito O relacionamento aqui é Sim, muito maior sim. estando em São Paulo. E é diferente o relacionamento presencial, né? Com certeza. Eu sou a favor de visitar cliente. Eu, como comercial da empresa, sou a favor de visitar cliente, reunião, gosto disso. Legal, legal. Até ia te falar, você, no caso, na empresa, o seu foco maior é nessa parte do contato ali com o seu cliente. Exatamente, eu cuido do comercial da VersiBox. Legal, legal. E assim, Christian, quais são os principais clientes, segmentos que vocês atendem hoje? Indústria, praticamente toda a indústria, então vai desde o agro, indústria química, indústria automobilística, indústria alimentícia, farmacêutica e os players integrados ao processo logístico. Então, o agente de carga e o despachante aduaneiro são os nossos clientes. E a indústria toda que eu falei, atuando na parte de importação e exportação. Todo mundo que pensa em colocar uma carga num container, e eu brinco muito, se você for olhar aqui em volta da gente no estúdio, essa TV, ela com certeza ela veio de container. Se ela foi feita na Zona Franca, ela veio de container de cabotagem de Manaus para cá. Se ela for chinesa, ela também veio de container para cá. Então, alguém pensou no processo logístico dela. Esse porta-celular também veio. Com certeza Sim. Foi importado da China, foi um negocinho que foi colocado dentro do container. Então, se você parar para pensar, praticamente tudo, foi colocado dentro de um container na nossa vida. O tecido na nossa roupa vem enrolado num bolão que veio dentro do container. A roupa pode ser, às vezes, nacional, até internacional, ter vindo de avião, mas o tecido... Então, praticamente tudo anda de container. Sim, é até interessante você falar isso, trazer essa visão, porque é lógico, né? Eu falo assim, como uma pessoa leiga, né? Como uma pessoa leiga. Essa questão de que tudo vem através do container. Quando a gente pensa em logística, a gente não associa muito container na logística. Eu digo assim, quem não é da área, entende? A gente pensa, logística, caminhão, né? Transportador ali que oferece fretes, né? Sim. Avião, mas a gente não pensa no container, né? E o container, assim como o caminhão, ele é essencial no processo completo. É que a gente vê o caminhão, tá entregando no mercadinho da esquina o produto ali, o last mile, praticamente, do comércio. Mas o container, ele é quem traz o volume, traz a distribuição completa do produto, ou os insumos, muitas vezes. Então... Sim, sim. E assim... Opa! Deixa eu retomar. E assim, Christian, a gente estava falando assim das dores, né, dos clientes que vocês atendem, mas que tipo de necessidade leva essa empresa a procurar vocês? Assim, você falou alguns pontos, mas como que é essa jornada, assim, da necessidade para eles chegarem até vocês e acionarem a VersiBox? Bom, a VersiBox, ela tem produtos
que são para o dia a dia do importador e do exportador, e tem produtos que eu brinco só para emergência. Um cliente não quer pagar demurrage sempre. Então, às vezes eu visito clientes, me relaciono com clientes que ele fala, pô, mas eu não pago demurrage. Eu falo, tá aqui meu cartão, se um dia daqui a 6 meses você lembrar, tô aqui para isso. Então, tem produtos que não são tão do dia a dia. Então, alocação para acabar com a demurrage. Agora, toda vez que você vai importar um produto, você precisa armazenar num terminal alfandegado. Então, a gente está ali com nossos parceiros para servir nisso. Você vai precisar do transporte rodoviário, do porto até tua planta, até tua fábrica. Então, são produtos do dia a dia e os produtos não tão do dia a dia que a gente oferece. A parte de venda de container, por exemplo, que foi o grande começo da empresa, não é todo mundo que compra um container. Tem clientes que ele compra 2 vezes no ano, quando ele realmente precisa para algum produto. Agora tem clientes que faz parte da operação dele, todo mês ele já tem alguma compra programada ali. Então, depende do perfil da operação, não é nem o perfil do segmento, é o perfil da operação desse cliente. Perfeito, perfeito. E teve, assim, algum momento no decorrer da trajetória da VersiBox que tenha sido especial para você, que tenha sido marcante? Um projeto ali de algum cliente? A gente participa de muitos grandes projetos. E isso às vezes você vê montagem de fábricas que a gente forneceu os equipamentos, algumas coisas que às vezes a gente acaba vendo na mídia, foram coisas que a gente forneceu os containers, alugou os containers para operação. A gente aluga muito container frigorífico. Agora, às vezes tem, sei lá, embargo de algum país que não vai comprar mais a carne brasileira. A gente supre produtos, containers para armazenar esses produtos. Então, tem vários fatos do nosso dia a dia que a gente acaba participando. Legal. São coisas que, às vezes eu brinco muito com a minha esposa, a gente fez tal coisa ali. No... Vê uma determinada empresa, né, e recorda, é. lembra que fez parte ali daquele processo, né? Exatamente. Legal. E o que você considera ali como sendo os principais diferenciais da VersiBox? Eu acho que o principal diferencial é o atendimento. A gente não é meramente uma empresa que vende container, tá aqui, vendeu, então o container é vistoriado, ele é inspecionado, entregue tudo de acordo. A parte da locação também. Você está com um problema da armazenagem, a gente também tem como atender. Ter praticamente todos os serviços do comércio exterior, comércio internacional, com um player só. Você fala com uma pessoa só para resolver quase que toda a cadeia. Eu falo que quase que toda a cadeia, porque a gente não faz todo 100% do serviço, a gente não faz o despacho, a gente não faz o agenciamento de carga. Eu tomo até muito cuidado quando a gente está lidando com algum cliente. Quando ele é importador, exportador, ele pergunta, você faz o agenciamento, você faz o despacho? Não, a gente não faz porque uma parte bem grande dos nossos clientes são agentes de carga, a gente seria concorrente de parte dos nossos clientes, então essa parte a gente não faz. Então, sim. A gente toma muito cuidado para falar isso. Quase todos os processos, exatamente, né? É aquilo que eu brinco sempre, a gente tá para cobrir a dor, o agente de carga, ele tá ali fazendo o agenciamento marítimo, também tem um monte de dificuldade no processo dele, mas a gente está ali na demurge, na armazenagem, na dor do cliente. Legal. E agora, Christian, vamos entrar num bloco mais técnico, tá? Que aí é o nosso tema ali principal. A gente já falou sobre vários pontos, várias questões, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, para quem não conhece esse mercado, qual que é o papel do container dentro de uma operação de importação ou exportação? O container, ele foi uma grande revolução no mercado, né? Porque ele unitizou a carga. Antigamente, tem aquela imagem antiga do porto, do estivador, levando a saca no ombro. Aquilo lá não tinha um processo, não tinha uma unitização. Era muito mais complexo o processo de transporte internacional. Com um container, você pega várias sacas e coloca dentro de uma caixa e um guindaste coloca dentro do navio, viaja, chega no destino, outro guindaste tira do navio, põe num caminhão e leva até a planta do cliente. Então, ele democratizou o transporte. Tudo ali praticamente cabe dentro da caixa. Então, aí tem os vários tipos de container. Os de carga seca,
pequeno, que é o de 20 pés, e o de 40 pés, que são os dois modelos que existem no Brasil. Fora do Brasil tem outros, mas aqui tem esses dois tamanhos. Tem o container refrigerado, tem o container tanque para cargas líquidas e gás, ou, assim como alimentos. Tem o container refrigerado, tem o container open top, que é um container dry sem o teto, para cargas com excesso de altura, ou que o peso seja muito complicado você colocar carga lateralmente pela porta do container, você coloca por cima. E o container flat rack, que ele só tem a base e as duas frentes, cargas com excesso de largura ou de altura. Nossa, Então, são vários tipos, né, ali diferentes. Esses últimos, eles não são tão comuns, são para cargas mais específicas. Mas o que a gente mais vê é o container dry, que é o arroz com feijão para o transporte. Legal. E aí vai depender muito do que vai ser transportado, aí vai utilizar o container específico conforme cada Exatamente. necessidade. Por que você precisa? O que você vai transportar? Perfeito. E aí, assim, quando a empresa ela precisa utilizar o container numa operação, quais são as possibilidades? Então, você falou aí sobre comprar, sobre alugar. Como que funciona isso na prática? Aí, justamente, depende da operação que você precisa. Tem clientes que optam sempre por comprar container, aí chega no destino, ele utiliza, ele coloca na planta dele, ele utiliza isso como negócio, ele vende. E tem os clientes que preferem alugar e utilizar apenas por aquela viagem e não ter a compra do ativo. Então, paga só pela locação. É que nem comprar um carro mesmo, literalmente. Sim. Hoje em dia, inclusive, tem muito carro por assinatura. A mesma coisa, você prefere comprar o carro ou você prefere alugar e pagar uma mensalidade ali? É que o container é um período mais curto para uma viagem. Então, mas aí depende do que você precisa. Tá, mas aí assim, por exemplo, tem alguma vantagem ou desvantagem ou não? Ambos têm vantagens e desvantagens. A gente costuma falar, você precisa do container por mais tempo, melhor comprar. Você precisa por menos tempo, você aluga. Mas tem empresas que às vezes preferem alugar e estão com o equipamento alugado por 5 anos. Então, depende também da política. Tem empresa que é asset light, então não compra nada. Tudo é praticamente alugado. Tem empresas gigantescas que até o mobiliário é alugado. Então, depende, às vezes, da política da empresa, do tempo que você precisa, da operação. É aquilo que eu falei. Às vezes tem cliente que vira negócio. Ele compra, utiliza para um transporte e chega no destino e ele vende. Inclusive, isso até é um dos grandes diferenciais da VersiBox. Em alguns processos de venda, a gente vende. No Brasil, por exemplo, você utilizou ele, vamos pegar o exemplo que eu dei mais cedo, para um transporte para Hamburgo, aí você chega lá, utilizou o container, o que eu faço com o equipamento? A gente recompra ou auxilia esse cliente a revender o equipamento no porto de destino. Perfeito. E aí, assim, como que uma empresa ela consegue entender qual solução é mais vantajosa para cada operação? Vocês dão também, assim, algum apoio nesse aspecto, assim, alguma consultoria? Como seria isso? Sim, não, a gente ajuda todo o cliente nas dúvidas que ele tem. Então, para entender qual que é o melhor produto para ele comprar ou alugar. Às vezes tem cliente que fala, eu preciso comprar um container. Mas você vai usar por quanto tempo? 3 meses. Então, por que você não aluga? Não tinha pensado nisso. Ou tem cliente que fala, eu preciso alugar. Aí você pergunta o período. Vou alugar por 4 anos. Não dá para fazer um valor melhor num período de locação? Então, por que você não compra? Então, a gente ajuda sempre o cliente a ter a melhor escolha ali. Nessa orientação ali, né, inicial também. Porque, de fato, uma pessoa que está de fora, ela tem uma visão, ainda mais especialista, né, que são vocês ali. A visão sobre isso é diferente ali para trazer opções para o cliente, né? Não, e tem alguns poréns ali, até falando, só o fator tempo. Não, depende. Você pega um container refrigerado, é um maquinário. Você pode comprar ele pensando que você vai ficar com 5 anos, a conta é a melhor, mas é um equipamento refrigerado. Quando você aluga, a gente fornece toda a manutenção. Aí você compra, a manutenção é sua. Aí, às vezes, vira um problema para você. Você pode ter economizado pelo período que você vai utilizar o ativo, mas quebra ele depois de 1 ano, fora da garantia, você tem que pagar para a manutenção. Às vezes, então, não vale a pena. Então, a gente presta toda essa assessoria para a melhor escolha.
Essa questão da manutenção seria em que aspecto, assim, só para entender melhor? Aí eu falei isso pensando num container refrigerado. Um container Ah, tá. refrigerado, Que aí tem ele é essa uma questão. máquina, é um ar-condicionado gigante, eu falo. Que é Ah, vai sim, de sim. menos 30 a mais 30, menos 30 negativa a mais 30 graus Celsius positivo. Então, é, Aí precisa, né, é uma baita máquina dessa que precisa de manutenção. manutenção. Legal, legal. E aí, Christian, quando a gente fala em logística internacional, onde normalmente estão os custos que as empresas mais subestimam ou não enxergam no início? A demurrage é, sem dúvida, o maior custo que todo mundo subestima. Fecha com a companhia de navegação, com o armador, um free time para quando o seu container chega no porto de destino. Eu tenho 15 dias. Mas se você ficar 17 dias com o container, você está pagando 2 dias de multa ali. Dependendo da conta, eu já vi cliente em container simples pagar 200, 300 dólares por dia de multa a diária. Nossa, Então, dependendo do período, vale muito mais a pena você pensar no leasing internacional. Às vezes até na compra, que é aquilo que eu falei, depende da tua operação. Tem sim. clientes que falam, mas eu só vou utilizar ele para uma viagem. Mas no destino, você vai usar ele quanto tempo? A companhia de navegação não te dá 45 dias a maioria das vezes para você ficar com o container em todo esse período. Então, por que você não pensa numa compra? Ou então não pensa na locação internacional? Que aí você já contrata um pacote pelo X dias ali que você precisa. Tem, assim, algum prazo estabelecido mínimo para alugar esses containers? A gente trabalha com 30 dias. Um mês é o prazo mínimo de locação. Tá, então Que isso tem também que... é um grande diferencial nosso. A maioria das empresas, o prazo mínimo de locação é 3 meses, 90 dias. A gente Legal. costuma Vocês dão democratizar para ser um mês. essa opção para o cliente ali. Exatamente. Legal. E aí, assim, quais são os erros de planejamento que você mais vê fazendo uma operação ficar mais cara ou menos eficiente do que do que poderia, né, no caso? Acho que a falta de planejamento é o maior erro que um cliente pode ter. Contratei o frete internacional, chega no país, tem o terminal de desembaraço, que é aquilo que eu falo que é sempre um grande custo. Então, a gente tem a parte de parceria com terminais que a gente consegue negociar. Tem a parte da demurge, que você não pode subestimar. Chegando no país, o porto está em greve, demorou mais do que os 15 dias que você tem com a companhia de navegação. Você vai pagar uma diária do container, uma demurge, uma multa altíssima que pode inviabilizar. Dependendo do produto, às vezes os custos logísticos são mais caros que o próprio produto que está dentro do equipamento. Nossa. Então, eu acho que ter a operação inteira bem desenhada, entender, não só na origem, porque tem muita gente que contrata, o fornecedor coloca no navio e vai embora. Dali para frente, o importador que tá tocando. Então, Sim. ter tudo bem desenhado até chegar na tua planta, eu acho que é muito importante. Sim, e aí você evita questões de custos, né, a mais, essas surpresas. Exatamente. Né? A surpresa é o que sai mais caro. E aí tem mais algum erro ali que você vê o pessoal cometendo, ou esse você diria que é o principal? A demurge é o principal, que é essa multa quando Tá. entra passa do período dos dias livres que você tem contratado com a companhia de navegação, com o armador, e ter contratos mal feitos, né? Às vezes você tem um contrato ruim com a transportadora, um contrato ruim com o terminal alfandegado. Então, são várias vertentes que você tem. É isso que eu falo. Como tudo aqui na nossa volta veio num container, tudo aqui tem que ser pensado. Se foi mais caro, a caneca saiu mais caro. Se você pagou uma multa ali no meio, o container cheio de caneca vai sair mais caro. Então, tudo muda na conta final. São coisas até... Hoje a gente está vivendo crises geopolíticas bem graves. A gente vê guerras e tudo mais... Isso muda totalmente na nossa conta. Às vezes a gente vê noticiário e fala, vai aumentar a inflação. É muito real isso, é muito real. Impacta Porque muito. o frete aumenta, os custos operacionais aumentam, então tudo aumenta na vírgula ali no nosso dia a dia. Então faz parte também. Sim, tudo vai impactando, né?
E quanto desses custos e imprevistos poderiam ser evitados com um planejamento melhor da operação? Praticamente todos os custos poderiam ser evitados. Dando o exemplo do cliente que sempre importa, nunca teve problema de demurrage, ele fala, não preciso de você porque eu não tenho demurrage. Aí dá 6 meses ele fala, caramba, eu tive um container, a Receita Federal está em greve, tive um problema. Ou um documento que veio errado, o container demorou um pouquinho mais para ser desembaraçado e passaram os dias livres que eu tinha. Se você tem o plano B, eu tenho vários clientes que ele faz todo o planejamento, aí chega na hora H, ele tem um problema que ele sabe que vai demorar. Antes do problema ocorrer, ele já aluga o container, já troca e não tem o problema de demurrage. Então, ter um planejamento evita drasticamente um custo fora do comum. Sim, sim. E existe aquele famoso barato que sai caro também na logística internacional? Existe. Isso é uma das coisas... Eu bato muito firme na VersiBox. Todos os containers têm que ser vistoriados. Custa dinheiro? Custa mandar um inspetor, ele ir lá, verificar. Se tiver algum problema, ir lá reparar. Custa, mas a gente nunca teve, em 10 anos, um problema de container que teve avaria no embarque. Então, tivemos um custo, não economizamos, mas a gente também nunca teve problema em todo esse período. Sim. E aí o contrário também acontece, por exemplo, tem decisões ou estratégias que podem parecer mais caras ali no início, mas que acabam trazendo uma economia, eficiência para a operação como um todo? Existe. Já vi cliente de demurrage, por exemplo, que fala, não, passaram meus dias livres, mas daqui 2 dias vai ser desembaraçada minha mercadoria, eu devolvo o container da companhia de navegação, vou pagar um dia só, 2 dias de multa, não vale a pena todo o transbordo, alugar, o transporte, a mais do container vazio, então não vale a pena. Aí os 2 dias viram 4. Aí já desanda a conta dele, então... Tem que ser tudo muito bem calculadinho, porque a logística é cara, sem sombra de dúvidas. Então, é em dólar, a maioria dos custos são em dólar, então qualquer escorregão sai bem caro na operação. E é aquilo que eu falei, dependendo do produto, inviabiliza toda a operação. Você pega um container com um produto barato lá dentro, o custo logístico é maior que o que tem lá dentro, então... E você já se deparou com algo assim que aconteceu nesse sentido, que a pessoa, um deslize, uma decisão, assim, uma coisa que às vezes parecia pequena, mas se tornou grotesca ali para aquela operação e trouxe, assim, milhões, no sentido, assim, de prejuízo para aquela operação? Você já viu isso acontecer? Eu não sei se eu consigo mensurar em milhões, mas eu já vi operações que o cliente não. Dos 2 dias. Aí vira uma semana do Vai container retido. estendendo. Ou o cliente que fala, não tenho problema, não vou. Aí chega na hora H, às vezes não quer e desanda toda a operação dele em custo. Então, sempre tem A empresa, é aquilo que a gente começou essa conversa, mitigando os riscos. A empresa que faz um bom planejamento, tem todas as opções na mesa, ela tende a ter uma operação de maior sucesso. Problemas acontecem sempre. Sim. Então, é a mesma coisa no nosso dia a dia. Sai mais cedo de casa que você não pega trânsito, é quase isso. Sim. Perfeito. E aí, Christian, para uma empresa que importa ou exporta e que quer ali reduzir custos sem comprometer a eficiência da operação, qual seria o principal conselho que você daria hoje para essa empresa? Eu acho que o grande planejamento, ter tudo bem mapeado, todos os processos, bons fornecedores negociados, então ter todo o processo, eu acho que é o grande conselho. Perfeito. E aí agora a gente chegou no nosso bloco 4 sobre visão de futuro. Então, depois de toda a sua trajetória até aqui, qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo te trouxe?
Pergunta difícil essa. Essa é bem reflexiva, né? São vários aprendizados. Eu acho que o grande aprendizado e até a grande característica que um empreendedor tem que ter, e aí não é só no Brasil, dadas as dificuldades que a gente tem, que eu acho que são um pouquinho maiores que outros países, mas é resiliência. Então, a gente tem que ser resiliente, crises vão passar, problemas vão ocorrer todos os dias, guerras vão existir na humanidade que vão dificultar a nossa vida, o dólar vai subir, o dólar vai vencer, vai descer, o presidente A vai fazer problema, o presidente B vai ter problema, então tudo vai passar, tem que ter resiliência para enfrentar tudo isso. E superar, né? Muito bom. E o que mais te motiva a continuar empreendendo e construindo novos projetos? Eu acho que o legado que a gente deixa, as benesses que a gente traz aos nossos clientes, são coisas muito gratificantes de continuar crescendo, pensando, trazendo novas soluções. É aquilo que eu falei, a gente começou vendendo container. Hoje já nem é mais o grande negócio da empresa, a gente aluga muito mais, tem outras soluções que são muito maiores, o faturamento da empresa. Hoje a venda é uma das menores coisas que a gente faz. Então, trazer soluções é o que nos dá vontade de acordar e fazer tudo aquilo novamente. Sim, sim. E quando você olha assim para o futuro da VersiBox, onde você gostaria de ver a empresa nos próximos anos? Eu acho que continuar crescendo, continuar fazendo o que a gente tem feito, melhorando os processos, atendendo cada vez melhor os clientes e encantando os clientes. Eu acho que é a grande questão. A gente está aqui, o que a gente faz, vários fazem, mas é justamente o que a gente falou, o diferencial no atendimento, ter todo quase que o processo completo, tomo muito cuidado para falar isso, não ser o processo completo, e continuar encantando os clientes, melhorando a vida dos clientes, dos importadores, dos exportadores, trazendo a melhor solução, o melhor atendimento, o melhor custo. Muito bom. E olhando assim para a sua própria trajetória, tem algum objetivo que você ainda pretende alcançar, deseja alcançar? Eu acho que todo mundo tem. A gente vai atingindo os pontos da nossa vida, a gente sempre. Eu não acho que seja ganância, mas a gente sempre vai querendo mais. A gente muda o nosso degrau, a nossa régua sempre sobe na nossa vida. Sim, sim, é verdade. A gente tem que estar sempre em movimento, né, Christian? Exatamente. Não pode ficar parado, né? Sempre, sempre. Veja, quando você trabalhou conosco, hoje mudou e a gente está pensando aqui em novas coisas. É verdade, é verdade. Quando a gente se conheceu, a empresa, que a Perspecta, era um outro foco e agora a gente já também se adaptou ali às mudanças do mercado, Exatamente. né? Porque tem essa questão também, né? Para quem está empreendendo, a gente tem que estar sempre antenado e se adaptar também, né? Às tecnologias, ao novo, para poder oferecer soluções mais atrativas, né? Para os nossos clientes. Sem dúvida. E o que significa sucesso para você hoje? Sucesso? Difícil essa pergunta também, né? Só pergunta difícil. Tem gente que fala, sucesso é ganhar dinheiro, tudo. Eu acho que sucesso está muito atrelado à felicidade, né? A gente também tem que estar feliz. Então, sucesso, na minha opinião, é você estar feliz, realizado com o que você tem, com o que você faz. Isso é ter sucesso. Muito bom, muito bom. E para fechar, infelizmente, chegamos ao fim já. Eu gosto sempre de perguntar, Christian, para os convidados, o que significa para você seguir para o alvo? Seguir para o alvo é seguir melhor os nossos objetivos, ter foco. Aí cada um com o seu objetivo, cada um com o seu foco. Então, atingir o seu alvo. E cada um tem seu alvo na sua vida, né? Depende de cada um. Sim. Perfeito. Bom, Christian, eu gostaria de agradecer pela participação. Foi um prazer imenso estar com você aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero também te deixar à vontade para você se despedir, deixar os seus contatos ou passar alguma mensagem. Fica à vontade aí para você falar com o pessoal. Obrigado, Tamara. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E espero que tenha passado uma boa mensagem a todos.
Empreender no Brasil não é fácil, mas é gratificante. E eu acho que quanto maior o desafio, mais legal é a sensação de deu certo, a resiliência passou essa onda complicada. Então, quanto maior o desafio, mais interessante, mais agradável é o pós-tempestade, né? E qualquer coisa que vocês precisarem, nos sigam nas redes da VersiBox, a minha pessoal também, o LinkedIn. Estou aqui à disposição, não só para assuntos, dores logísticas, mas o bate-papo é sempre bem-vindo. Eu sou sempre a favor de conexões, de trocar conversa, trocar ideias de experiências. Muito bom, Christian. Muito obrigada mais uma vez. E para vocês que estão nos assistindo em casa, até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.